Muito bem, graça e paz, gente. Amém. Estive acompanhando a última aula de vocês, uma aula topada, uma grande responsabilidade aqui, substituir a nossa pastora. Mas vamos lá, eu não prometo morra, eu não prometo tapioca mordeu o beiju, mas a gente vai chegar em algum lugar juntos aqui, tá certo? Vamos orar, pedir ao Senhor que o seu Espírito venha nos conduzir nesse momento, amém? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por termos chegado até aqui, e nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nosso amado Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, venha nos instruir em toda a verdade nessa noite. Continua, Pai, a ministrar ao nosso coração, nós queremos receber do Senhor aqui nesse lugar. E nós oramos confiados no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, então nós vamos dar continuidade àquilo que foi iniciado na segunda-feira passada. E esse módulo nós estamos falando sobre a vida no Espírito. Então a gente vai ter a oportunidade aqui nessa noite de poder caminhar nessa direção. Eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, o verso de número 14. Romanos capítulo 8, o verso de número 14. Amém? A palavra diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Novamente, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Nós queremos começar a compartilhar acerca dessa verdade declarada nesse trecho das Escrituras, que é guiado pelo Espírito Santo. Então, olha, note comigo, uma característica do Filho de Deus é a liderança do Espírito Santo. É isso que o texto declara para nós de uma forma bem clara. Aqueles que são de Deus, que são filhos de Deus, trazem essa marca sobre a sua vida, que é a liderança do Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus, ele declarou lá em João 16 que o Espírito Santo, ele nos guiaria a toda a verdade. Então, os apóstolos, eles ensinavam sobre a necessidade de uma experiência com o Espírito Santo. Na aula passada, isso foi muito discorrido aqui entre vocês. Mas eles também ensinavam acerca da necessidade da comunhão, do ensino e da liderança do Espírito Santo sobre as suas vidas. Normalmente, nós temos a tendência em valorizar ou supervalorizar a experiência com o Espírito Santo. E aqui entendamos que em nada a experiência ela deva ser diminuída. No entanto, nós precisamos entender que a experiência com o Espírito Santo ela não é um fim em si mesmo. Nós precisamos ir além. E esse texto ele vem declarar exatamente isso para nós. Então, olha, o termo aqui que nós encontramos na Escritura é guiados pelo Espírito Santo. Um dos seus significados significa conduzir, segurando com as mãos, conduzindo até o destino final. Então aqui nós percebemos a importância de ir além de uma experiência e de nós continuarmos então a ser guiados, continuarmos a ser conduzidos, continuarmos a ser dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Isso significa dizer, como nós temos declarado, que a experiência com o Espírito Santo, ela não é um fim em si mesmo na vida do cristão. Então, olha, nós precisamos entender que dia após dia, a vida cristã, ela deve ser dirigida pelo Espírito Santo. E aí nós precisamos entender também que essa direção, ela vai se submeter a um processo. E é dentro desse processo que nós vamos então, nesse processo de comunhão, experimentando mais do Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo de fato venha controlar as nossas vidas. Mas eu quero chamar a sua atenção
para que de fato isso venha alcançar a nossa vida, nós precisamos corresponder ao Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes nós temos a tendência em imaginar que a ação ela é puramente divina. O Senhor virá e o Senhor fará algo por nós, em nosso favor, e nós vamos simplesmente receber da parte do Espírito. Mas o que nós vamos aprender aqui nessa noite é que nós temos uma responsabilidade de corresponder a tudo aquilo que o Espírito Santo inicia na nossa vida. Então, nesse sentido, nós precisamos estar atentos à maneira como Deus deseja guiar os seus filhos. Amém? A maneira como Deus deseja guiar os seus filhos. Então, o que será que a palavra de Deus fala a respeito? Será que a palavra de Deus ela nos diz algo? Então, desde o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o Senhor ele estabelece um padrão, onde ele declara a maneira como ele deseja nos guiar. E eu queria então convidar você aí a abrir a sua Bíblia, Salmo 32, verso 8 e 9. Salmo capítulo 32, verso 8 e o verso 9. Nós vamos perceber que aquilo que o salmista nos traz aqui nesse texto é um padrão estabelecido por toda a Escritura. E ele diz assim, olha, são palavras do Senhor por meio do salmista. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Amém? Aleluia? Então, olha, amém. Então, vamos entender aqui. O que a palavra do Senhor está declarando para nós é que Deus quer nos instruir ao som da sua voz. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha o que o texto nos declara. Ele deixa muito claro para nós que ele espera do seu povo, ele espera de cada um de nós, ele espera da sua igreja uma reação em obediência à sua palavra. Olha, nós entendemos que Deus é Deus, nós entendemos que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele é grande em força, que Ele é grande em poder, né? E que Ele simplesmente é soberano, Ele faz aquilo que Ele bem quer. Nós entendemos isso pelas Escrituras. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo para nós que Deus Ele não tem a intenção, que não é da sua vontade, intervir em nossa vida à força. O Senhor Ele não tem intenção de forçar acontecimentos. Se fosse assim, todos seriam salvos. E todos andariam em conformidade com a sua vontade. Mas o Senhor deixa claro que a sua vontade é que nós possamos estar nos submetendo em obediência à sua voz. Que nós possamos estar correspondendo àquilo que é instrução da parte da sua palavra. Então Ele quer que nós sejamos guiados em obediência. Amém? Agora, nós sabemos que essa não é uma realidade na vida de muitos, e muitas vezes não é uma realidade na nossa própria vida. E isso traz uma consequência. No verso 10, a palavra diz assim, olha, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a sua misericórdia o cercará. Então o Senhor declara na sua palavra, olha, o desejo do meu coração é que vocês ouçam a minha voz, é que vocês obedeçam a minha voz, é que vocês possam andar conforme aquilo que eu os tenho instruído em minha palavra. Mas, se por alguma razão vocês escolherem andar em um caminho diferente, vocês precisam entender que muitos sofrimentos irão cercar a sua vida. É isso que a palavra do Senhor declara para nós. Tem um texto lá em Atos capítulo 27, o verso 21, que atesta essa verdade. É um texto bem conhecido. Eu queria que você observasse comigo. Atos, capítulo 27. O verso 21. O texto diz assim, olha: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo
pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e também essa perda. Esse texto ele vai narrar para nós o naufrágio de Paulo por ocasião de sua viagem. Então, o que é que o texto está declarando aqui para nós? Ele está dizendo assim, olha, se vocês houvessem dado ouvidos à orientação dada pelo Espírito Santo, vocês não precisariam passar por esse dano. Vocês não precisariam perder tudo agora que vocês estão dispostos a perder. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Quantos naufrágios nós não enfrentamos na nossa vida? Simplesmente porque nós escolhemos não dar ouvidos à voz do Espírito Santo. O Senhor, Ele diz na sua palavra, eu vou guiá-los, eu vou instruí-los, eu vou ensiná-los, eu vou mostrar o caminho onde vocês devem andar. Mas se por alguma razão vocês não derem ouvidos à minha voz, as consequências elas virão. E esse evento aqui do naufrágio de Paulo, ele vem demonstrar exatamente isso. Então, olha, todas as vezes em que nós não correspondemos ao Espírito, em que não correspondemos à instrução dada da parte do Senhor para a nossa vida, nós vamos experimentar situações assim. Mas quando isso acontece, muitas vezes nós queremos colocar tudo na conta de Deus, né? Ah, não, é da vontade de Deus, nós estamos passando por isso porque tem que passar mesmo, né? Porque faz parte do processo, quando na verdade nem sempre é assim. Quando nós dermos ouvidos à voz do Senhor, haverá situações pelas quais talvez nós temos passado que nós não precisaríamos passar. O apóstolo Tiago, ele declara assim, olha, todo passo que você for dar na sua vida, primeiro consulte o Senhor. Senhor, é da tua vontade? O Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu fique? O Senhor permite que eu possa ir? Você lembra, a palavra do Senhor diz para nós que Davi, ele fazia muito isso, né? Quando ele estava para enfrentar os seus inimigos. Senhor, o Senhor me permite avançar? O Senhor me dá a certeza de que eu vou vencer esse povo, que nós vamos vencê-los? E o Senhor dizia, vai, e ele ia. O Senhor dizia, não vai, e ele não ia. Então, olha, todos os passos na nossa vida devem ser dados assim. Então, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então, eu queria que você pensasse comigo na liderança do Espírito Santo como algo assim. Então, olha, nós entendemos isso, gente. Tudo que nós temos falado até aqui não é nada de extraordinário, não é nada de novo, mas a grande questão nós não sabemos, muitas vezes, na prática, como ser guiado pelo Espírito, como ouvir a sua voz, né, como entender o caminho que Ele está nos mostrando, e é exatamente aqui que o meio de campo ele fica tumultuado. Então, a nossa intenção aqui nessa noite é, de fato, declarar que uma vida no Espírito, ela é testificada por você ser guiado por Ele, por você ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o nosso Senhor Jesus, quando se fez carne e deu a sua vida na cruz por nós, Ele não apenas estava providenciando uma salvação para as nossas vidas, mas Ele também estava ali estabelecendo um tempo onde o Espírito Santo do Senhor viria para nos dirigir, viria para nos conduzir. É isso que diz o texto inicial que nós lemos. Aqueles que são filhos de Deus, o Espírito de Deus testifica, confirma, conduz, leva até o destino final. É isso que diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele faz isso por meio da sua palavra. Você lembra do Salmo 119, quando a palavra diz assim, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela nos ilumina. A palavra de Deus nos mostra o caminho aonde a gente deve seguir. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vai nos esclarecer sobre situações que elas são entendidas muitas vezes no seu sentido coletivo. Coisas que nós entendemos que nós devemos fazer. Mas existem situações próprias nossas, particulares, que nós necessitamos de uma condução, de um esclarecimento mais preciso. E é aí que nós devemos demonstrar toda a nossa dependência do Espírito Santo. Então, deixa eu dar um exemplo para isso se tornar mais claro para todos nós. Jesus disse assim: vocês devem ir e vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Amém?
Mas nós entendemos que essa não é uma palavra para um só. Nós entendemos que essa é uma palavra para a vida da igreja. Essa é uma palavra na coletividade, porque nós sabemos que nós, pessoalmente, nós não temos como irmos e alcançar todo mundo. Então, essa é uma palavra para a vida da igreja. Agora, como é que eu vou entender que eu devo pregar o evangelho aqui, ou que eu devo pregar o evangelho no Japão, ou que eu devo pregar o evangelho em Umbuzeiro, ou que eu devo pregar... Como é que eu vou entender isso? Qual é a minha fatia nesse negócio? Então, nós precisamos de uma instrução clara da parte do Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida. Então, isso é muito pessoal. Então, para que nós possamos entender isso, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos, novamente, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Os versos de 6 a 8. A palavra diz assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Olha que coisa interessante. Nós percebemos o nosso Senhor Jesus Cristo instruindo de que a vontade de Deus é que o seu evangelho possa ser pregado em todas as nações. Inclusive, existem palavras de Deus que declaram que exatamente o fim virá quando a sua palavra for pregada em todo o mundo. Mas aqui nós encontramos um texto onde diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, estava impedindo Paulo de ir pregar na Ásia. Então entenda comigo, será que não era a vontade de Deus era que a Ásia não fosse evangelizada? Será que essa era a vontade de Deus? O que é que você entende disso? Certamente que não. Porque ele já declarou na sua palavra que o desejo dele é que todos os povos possam conhecê-lo. Amém? Ok? Agora, então o que é que nós estamos entendendo aqui? A vontade de Deus para a vida de Paulo era que ele fosse para a Macedônia. Então, como é que nós vamos entender isso? Somente a partir de uma condução do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, perceba que ele dá um contorno, diz o texto. Ele faz um caminho de volta e ele diz, olha, vamos tentar entrar, mas o Senhor não lhe permite. E depois ele faz um contorno novamente, diz assim, nós vamos tentar entrar, e o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, novamente lhe diz, não, você não vai entrar. Não, perceba, não é o diabo que está impedindo, é o Espírito Santo de Deus. E depois, numa noite, ele tem uma visão, onde um macedônio aparece e diz, olha, passa a Macedônia e então ajuda-nos. E ali ele entende da parte de Deus, da parte do Espírito Santo do Senhor, que era lá que o Senhor o queria. Você vai ver que mais adiante, extraordinário foi o ministério de Paulo na Ásia. Só que, para esse tempo, o Espírito do Senhor o estava conduzindo para a Macedônia. Então, perceba, gente, que o Espírito Santo aqui, ele é aquele que vai ajustando a caminhada de Paulo. Então, olha, não há como termos uma vida cristã que seja bem-sucedida aos olhos do Senhor, sem esse auxílio, sem essa condução, sem essa direção da parte do Espírito Santo. Todos devem ser alcançados, todos devem ser evangelizados. Agora, existe um papel específico para cada um de nós. Existe um lugar onde o Senhor nos quer.
onde ele deseja que nós possamos cumprir com a nossa missão. Então, esse texto, ele vem mostrar isso aqui de uma forma extraordinária para nós. Então, entendamos, nós precisamos começar a aprender a ser guiado, a ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. E olha, eu já digo para você que isso vai começar a se dar na nossa vida a partir de uma realidade de intimidade com o Espírito Santo, né? Mas nós vamos estar estreitando aqui esse negócio. E nós vamos começar a entender aqui que na caminhada nós vamos perceber a maneira como o Espírito vai interagindo conosco, né? Por exemplo, nesse último domingo que nós tivemos reunido aí no culto nos lares, né? A adoração é a mesma, né? Todo o roteiro é o mesmo, inclusive a palavra é a mesma, né? E essa palavra que nós tivemos recebendo no domingo, ela veio de uma forma interessante. Ela veio através de uma visitação da parte do Espírito em sonho. Mas não foi a palavra assim como você recebeu, né? Durante uma das noites dessa semana que passou, enquanto eu dormia, eu via João aparecendo para mim e dizia assim: Pai, Naum, Pai, Naum. E aí eu despertei. E aí eu entendi que o Senhor queria falar comigo através do profeta. Então eu fui até o profeta Naum. E ali eu comecei a estudar as Escrituras e eu comecei a perceber que o Senhor queria falar não somente comigo, mas o Senhor queria falar também com a vida da igreja. Então, foi a partir daí que surgiu essa palavra. Então, nós vamos percebendo que o Espírito Santo, nesse processo de condução, ele vai se revelando, né, de muitas formas e de muitas maneiras a cada um de nós, na nossa caminhada, na nossa intimidade. Amém? Tem 2 textos ainda que eu quero compartilhar com você. Abra aí 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, o verso 20. Isso aqui é extraordinário, viu? E também libertador, o entendimento dessa verdade. O texto diz assim, 1 João 2,20: Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. E veja ainda o verso 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Amém? Olha, o que é que aqui João está ensinando para nós? Está mostrando que a igreja ia aprendendo a viver sob a liderança do Espírito Santo. Gente, isso é um aprendizado. Nós vamos aprendendo a ser guiados, a ser conduzidos pelo Espírito Santo, na medida em que nós vamos trilhando a nossa caminhada com Ele, né? Na comunhão do Espírito, declara a palavra do Senhor. Mas sabe o que é interessante? Para a maioria de nós, isso soa condução do Espírito como uma coisa mística. Algo do tipo, um anjo vai aparecer diante de mim, e ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer, ele vai dizer o caminho que eu tenho que seguir, ele vai dar o número do CPF da pessoa que eu tenho que evangelizar. Nós estamos esperando coisas extraordinárias aconteçam, que o Senhor venha confirmar, né, que os céus se abram, uma miríade de anjos começa a subir e descer. Não, o Senhor está falando comigo. Né? Não é geralmente assim que nós entendemos, quando alguém chega e diz assim, não, o Senhor falou comigo, né? Como é que foi esse negócio? Né? O Senhor apareceu para você, como é que Ele é? Como é que são os seus olhos? Isso começa a passar pela nossa mente. Mas olha que coisa interessante, o texto vai dizer para nós aqui algo extraordinário. O Senhor está dizendo assim, olha, a unção está dentro de nós. É isso que o texto está dizendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo de ser guiado e de ser conduzido pelo Espírito Santo é desmistificar uma realidade que muitas vezes é criada na nossa mente. Isso não significa dizer, nós vamos falar mais adiante, que o Senhor não se revele de maneira extraordinária. Mas o texto está dizendo para nós aqui
que a unção está dentro de nós. O que é que a Bíblia diz para nós? Que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, onde é que o Espírito Santo de Deus habita? Dentro de nós. E a palavra de Deus está dizendo assim, olha, vocês têm a unção. Por isso ele está dizendo, vocês não têm a necessidade de que ninguém mais vos ensine. Ele está dentro de você. Então, nós precisamos começar a desmistificar essa realidade. Voltando lá para Romanos, capítulo 8, o texto diz que o Espírito Santo veio nos guiar de uma maneira... Veio para nos guiar, que o Espírito de Deus que veio para nos guiar tem uma maneira de conduzir essa caminhada. E aí eu chamo a sua atenção para o verso 16, que o Espírito, a palavra diz assim, né? O Espírito, ele testifica com o nosso Espírito. E essa palavra aí, testifica, está aí destacado, você está observando, significa testemunha, significa confirma. Então, o Espírito de Deus, ele vem testemunhar. O Espírito de Deus, ele vem confirmar no nosso espírito que nós somos filho de Deus. Então, gente, olha o que é que a palavra de Deus está dizendo para nós. Entenda isso. A maneira como o Espírito de Deus age em nós é testemunhando no nosso homem interior. O Espírito de Deus, ele fala no nosso espírito. O Espírito de Deus, ele confirma no nosso espírito. O Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito. Então, nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos entender essa verdade, porque muitas vezes nós estamos esperando algo diferente. Nós estamos esperando algo assim extraordinário, uma carruagem de fogo. Nós estamos esperando algo assim suntuoso, sobrenatural. Algo que a gente venha ficar pasmo diante da visão que a gente possa ter, né, diante da revelação que possa nos ser dada, mas o que a palavra de Deus ensina é que geralmente é de dentro para fora. É o Espírito de Deus testificando no nosso espírito aquilo que é a sua vontade. Sabe, o Espírito de Deus, ele vai nos conduzindo, vai nos alertando, vai nos ensinando, né? Às vezes algo do tipo que talvez a nossa grande dificuldade em entender tudo isso seja discernir essa voz, que é aquilo que nós vamos começar a falar a partir de então, mas ainda chama a sua atenção aí, olha, que você vai observar que a gente colocou aí 3 perguntinhas para a sua reflexão, e aí a tarefinha para casa, tá certo? Para você já trazer na próxima aula. E aí você vai ter aí toda semana para você se deliciar e você ir pensando a respeito disso que nós temos aqui compartilhado, tá bom? Voltando para cá, a voz no caminho, né? O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento pessoal. Sabe, o Senhor, ele se relaciona conosco de uma maneira coletiva, mas o Senhor, ele sabe exatamente quem eu sou, quem é Adriana, quem é Bia, quem é Magal, e ele se relaciona conosco na nossa pessoalidade. O Senhor, ele nos enxerga como indivíduos. O Senhor nos vê no meio da multidão. E é nessa individualidade que nós devemos nos relacionar com ele. Sabe, nós não devemos simplesmente querer que a nossa vida ela venha a ser conduzida, sabe, por um momento de ajuntamento, quando uma palavra talvez venha e nos alcance, mas a nossa vida ela deve ser guiada a partir desse relacionamento pessoal que eu tenho com Deus. A Bíblia diz assim, olha, o Espírito testifica no nosso espírito. Então, o Espírito de Deus, ele vai testificar no seu espírito. O Senhor, ele quer se relacionar com você na sua pessoalidade. Então, existem propósitos de Deus que são universais, que são para todo homem e para toda mulher. A Bíblia vai dizer assim, olha, por exemplo, que nós fomos criados com o fim da glória e o louvor de Deus. Nós fomos criados para essa finalidade. Então, olha, todo homem e toda mulher, em toda época, em todo tempo, ele nasceu para glorificar o nome do Senhor. Só que dentro desse propósito, que é universal, existem propósitos específicos. Existem coisas que o Senhor tem para Bia, que ele não tem para mim. Existem coisas que o Senhor tem para Tiago, que, por exemplo, ele não tem para Paulinha, que é a sua esposa, que é uma só carne com ele.
Então nós precisamos entender e discernir isso. Então, dentro desse propósito universal, existem os propósitos que são específicos ou individuais. E aí, gente, olha, é a voz do Senhor que vai nos guiar nesse propósito. Então, nós precisamos interagir com Deus através desse relacionamento. E é aqui que muitas vezes nós acabamos falhando, né? Nós não interagimos. Nós não correspondemos à ação do Espírito de Deus no nosso espírito, né? O pastor Luciano Subirá, ele conta uma história interessante, e ele fala que numa dessas suas andadas, né, ele prega em muitos lugares. Ele disse que certa vez ele estava pregando e no intervalo entre uma mensagem e outra, alguém lhe procurou e disse: pastor, sabe aquela coisa que no mundo natural existem aquelas pessoas que são surdas, que elas não conseguem ouvir? E ele disse: sim, eu entendo. E ele disse assim: sabe, eu acho que no mundo espiritual eu sou uma dessas pessoas, porque eu nunca consigo ouvir a voz de Deus. E aí ele disse assim, que na hora o Espírito Santo falou a ele, disse assim: pergunta para ele, nesses últimos dias, quantas vezes ele tem acordado às 3 horas da manhã? E aí o pastor Subirá perguntou para ele, e aí disse que ele tomou um espanto assim, né? E disse assim: olha, mas por que você está perguntando isso para mim? Ele disse: não, só me responda, quantas vezes nos últimos dias você tem acordado às 3 horas da manhã? Ele disse: olha, já faz umas 3 semanas que todas as vezes eu acordo, e eu acordo assim, eu desperto, né? Eu perco o sono, e aí disse assim: quando isso acontece, o que é que vem na sua mente? Olha, vem na minha mente que talvez eu deveria orar. E o que é que você faz? Ah, pastor, eu deito e durmo, né? Afinal de contas, isso não é hora de dormir, não é hora de orar, né? E ele disse: olha, seu problema não é de surdez espiritual, é de estupidez espiritual, né? Ou seja, Deus está chamando você para um relacionamento, Deus está querendo falar com você. Agora, você precisa interagir, você precisa corresponder, você precisa se colocar nesse ambiente onde Deus quer falar com você, né? Porque, olha, até hoje, os dias de Moisés, eles se repetem. Quando o povo disse assim: Moisés, fala tu com Deus, e aquilo que o Senhor disser para você, né, aí o Senhor vem e fala para nós, está tudo certo, e a gente vai tocando a nossa vida, né? Então, olha, a maioria das pessoas hoje, elas querem esperar, dizer assim: não, Deus vai falar comigo, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar a pastora, não, Deus vai usar o meu supervisor, vai usar o meu líder de célula, Deus vai falar, né? Nós queremos uma mensagem terceirizada, porque, olha, relacionar dá trabalho, né? Você querer estar ali naquele ambiente para que Deus venha falar com você, né? Muitas vezes isso vai custar algo de nós. Então, olha, geralmente nós temos dificuldade em distinguir a voz de Deus, até porque, como eu disse, isso soa um tanto quanto místico, né? Como é a voz de Deus? Quando alguém fala assim: Deus falou comigo. Nossa, como é a voz de Deus? É voz de homem? É voz de mulher? É voz de trovão? É voz de muitas águas? É sempre a mesma voz? É uma voz diferente? Como é a voz de Deus, né? E a gente precisa atentar novamente para aquilo que a palavra de Deus diz. Gente, a palavra diz assim: o Espírito de Deus, ele vai testificar no nosso espírito. O Espírito de Deus, ele vai testificar no nosso homem interior. Sabe o que é interessante? É que essa voz, geralmente, ela vai soar como um tipo de um pensamento. Você vai dizer assim: isso é meu pensamento ou é uma voz que eu estou escutando? Não sei se você já passou por uma experiência assim, eu acredito que sim, né? Por exemplo, isso acontece muito na hora da oferta. Deus está dizendo para você: sabe aquela nota que você tem? Dê ela. Aí você diz: isso deve ser meu pensamento, isso não é Deus, né? Deus não falaria esse negócio. Deus mandaria eu dar os R$2 que está lá, já separado para esse fim, né? Então, a gente fica nesse dilema, né? É a voz de Deus, é a minha voz, é a voz do diabo, quem é que está falando, né? Mas eu chamo a sua atenção, a Bíblia diz para nós que o Senhor, o Espírito do Senhor, ele vai testificar no nosso homem interior. Sabe o que é que isso significa? Que esse processo de ser guiado pelo Espírito é algo interior e simples. Porque geralmente, novamente eu afirmo,
A gente está esperando algo grande demais. A gente está esperando que talvez nessa noite, quando a gente for dormir, um anjo vai chegar e vai nos tocar e dizendo: acorda, porque eu quero falar contigo. Mas muitas vezes, o Senhor está falando diariamente, mas você não está percebendo que a voz do Senhor está testificando no seu espírito. E porque a gente está sempre esperando algo extraordinário demais, a gente não consegue perceber as coisas pequenas aonde o Senhor está falando. Sabe, eu ficava vendo assim muitas vezes, né? Por exemplo, o Subirá, ele tem muitas histórias. Se você for ver ele pregando, ele conta muitas histórias de momentos assim que ele vai vivendo com o Espírito Santo de Deus, né? E eu ficava dizendo assim: meu Deus, será que eu nunca vou ter uma história? Eu vou estar sempre contando a história dos outros, né? Será que não tem uma historinha para eu poder compartilhar? Não, aconteceu comigo, né? Mas a gente vai percebendo é porque talvez a gente esteja sempre esperando coisas tão grandes que a gente não percebe que nas pequenas coisas o Senhor está falando conosco. Nos pequenos detalhes, o Espírito do Senhor está falando no nosso espírito. E aí a gente tem a tendência a desconsiderar essas coisas porque elas parecem pequenas demais. Mas a palavra de Deus está dizendo, e é isso que eu quero que você pegue no seu espírito aqui nessa noite, que é dentro de nós, que é no nosso espírito, que o Espírito de Deus ele vai falando ao nosso coração, vai se manifestando, amém? Também a gente precisa entender, uma característica interessante a esse respeito é que a paz de Deus, ela se estabelece quando uma palavra de Deus ela é liberada na nossa vida. Gente, às vezes a gente fica, né? Não é de Deus, não é de Deus, não é. Quem é que está falando, né? Como é que é esse negócio? A paz de Deus, o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Colossenses, se eu não estou enganado, isso mesmo, aos Colossenses, ele disse: seja o árbitro no vosso coração. Sabe quando você está naquela indagação se você sabe ou não sabe se aquele é negócio de Deus? Mas quando você diz: não, eu quero tomar uma decisão por aqui, a paz de Deus, ela vai testificar que era o Espírito Santo que estava falando no seu coração. A paz de Deus, ela é o árbitro dentro do seu coração, né? Agora, é interessante porque há momentos em que a tomada de uma decisão, ela vai ser testificada pela paz. Você está, assim, indeciso. Você está confuso, você não sabe que decisão tomar. E aí você vai e você toma aquela decisão. A paz se estabelece, sabe? E você vai começar a entender, não, essa era a vontade de Deus. Mas às vezes o inverso também pode acontecer. Você quer tomar aquela decisão, mas você está querendo insistir numa outra decisão e você não tem paz, você está aflito, você está confuso, né? Você está ansioso, aquela coisa está fervilhando dentro do seu coração. Isso muito possivelmente é um sinal da parte do Espírito Santo dizendo: olha, esse não é o caminho que você deve seguir. Agora, a Bíblia vai dizer uma coisa interessante para nós, que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso de que nós somos salvos. Então isso fala de uma convicção interior. Uma convicção interior. Dentro de nós vamos ter isso testificado. Então, olha, é exatamente assim que a voz de Deus vai testificando dentro de nós, gente. Vai trazendo essa convicção e vai estabelecendo essa paz dentro de nós. Às vezes você pensa assim, olha, porque tudo na vida do cristão deve ser guiado pelo Espírito Santo. Aí você pensa assim, eu devo aceitar esse trabalho? Ou eu devo sair desse trabalho? E aí você fica, né? Porque esse é um tempo tão difícil que a gente está vivendo, que quem tiver o seu agarre com todas as suas forças, porque o negócio está complicado, né? Mas aí de repente você recebe uma direção, porque o Senhor está dizendo assim, eu tenho algo diferente para você, então você deve largar e você deve partir. E aí você vai ficar assim, meu Deus, será que isso não é o diabo que está falando, né, no meu ouvido? Será que esse negócio procede de Deus? Como é que eu vou discernir isso? O Espírito vai testificando, gente. O Espírito vai confirmando, o Espírito vai conduzindo. Agora, isso vai se tornando cada vez mais fácil para nós, na medida em que nós vamos caminhando com Ele, na medida em que nós vamos tendo intimidade com Ele. Então, olha, onde é que é o lugar mais seguro
para que eu possa ouvir a voz de Deus? É no meu coração. Porque é aqui que o Espírito Santo de Deus, ele habita. Então nós precisamos nos movimentar assim. Sabe, nós geralmente queremos muitas vezes nos movimentar pelo mover, né? Por algo externo, por algo que acontece do lado de fora. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele fala aqui dentro. Então, é de dentro para fora. Amém? É de dentro para fora. Então, na medida em que você vai se exercitando, isso vai se tornar cada vez mais natural na sua vida. Eu passei um tempo sem fazer as minhas corridas, né? Eu estava sempre correndo, sempre, e aí eu diminuí sem tempo. Quando eu ia, eu pegava e corria assim, 5 quilômetros. Aí depois de um tempo, passei umas 2 semanas sem correr, digo, não, hoje eu estou com tempo, hoje eu vou correr a minha meta, que são os 12 quilômetros. E quem disse que eu consegui? Porque eu tinha passado esse tempo todo, esse ato, né, de 2 semanas, 14 dias, sem fazer essa corrida, que quando chegou na metade do caminho, eu já estava com meio palmo de língua para fora, e eu disse, esse negócio está difícil, eu não vou conseguir esse negócio não. Né? Mas aí, no dia seguinte, eu fiz 5, no outro dia eu fiz 5, no outro dia eu fiz 12. Ou seja, o que é que eu quero demonstrar com isso? Né? Que na medida em que nós vamos nos relacionando, né, nós vamos nessa caminhada com o Senhor, então vai se tornar natural identificar o Senhor está falando comigo. Você vai começar a entender, a discernir a voz do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Então essa voz vai começar a se tornar familiar. Ela não vai ser mais uma voz assim, né, que você, será que é? Será que não é? Você lembra de Samuel, quando a Bíblia diz que naqueles dias as visões eram raras, o Senhor não falava, né? O profeta estava, né, metendo as mãos pelos pés, o sacerdote lá, o profeta do Senhor. E aí um dia Samuel está lá no templo e ele ouve uma voz, Samuel, Samuel. E ele pensava que era a voz do sacerdote. E aí ele chega lá, né, e diz assim, olha, o Senhor está me chamando? Não, eu não lhe chamei, volto para lá. E aí, Samuel, o Senhor está me chamando? Não, eu não estou chamando você. Terceira vez, Samuel. Aí ele entendeu, o sacerdote, né? E diz assim, olha, se chamar de novo, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele ouve lá e ele fala, e aí Deus fala com Samuel, a primeira vez. Você vai perceber que depois, na história de Samuel, o Senhor está sempre aparecendo. Samuel, vai lá e unge Davi. Samuel, vai lá na cidade e sacrifica. Samuel, vai. Samuel já não tinha mais dificuldade de distinguir a voz de Deus. Quando o Senhor falava, ele dizia, o Senhor está falando comigo. Então, na medida em que nós vamos caminhando com Ele, na medida em que nós vamos nessa intimidade com o Espírito Santo do Senhor, nós vamos começar a discernir a sua voz. É Ele que está falando. É Ele que está me chamando. Então a sua voz vai se tornar para nós muito familiar. Amém? Muito familiar. Então, olha, lá em Provérbios 20, 27, a palavra diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a palavra do Senhor traz direção da parte de Deus. Amém? Essa palavra de Deus, ela traz direção, mas o Espírito do Senhor também nos traz direção. Agora, uma coisa muito importante de se entender aqui, olha, que o Espírito e a palavra, eles não se contradizem. Porque o Espírito e a palavra são um. Eles são o mesmo. Então, é por isso que a gente precisa discernir todas as coisas, porque, olha, a palavra diz, julgai todas as profecias. Porque, às vezes, um profeta vai se levantar, mas às vezes o profeta está falando e aquela voz, ela não é a voz de Deus. E nós precisamos conhecer a voz de Deus. Para que quando, né, alguém se levante e fale, nós possamos logo discernir. Não, eu conheço essa voz. Né? Eu já ouvi antes. Ela já falou comigo, ela caminha comigo, ela me mostra o caminho, ela me mostra a direção. Então isso significa para nós o quê? Nós precisamos começar a dar mais atenção à nossa impressão interior, ao nosso testemunho interior, porque a Bíblia diz, é lá que o Espírito de Deus, ele testifica com o seu Espírito. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ouça mais o seu coração, ouça mais essa voz que fala dentro de você, ouça mais essa voz que te chama.
Sabe aquela coisa do tipo que às vezes você vai passando assim, aí de repente você não ouviu, mas você ouviu o Senhor dizendo assim: eu quero um tempo com você. Você não ouviu uma voz audível, mas você ouviu com o coração aquela voz te chamando para um tempo de intimidade. Então muitas vezes nós temos a tendência a querer desconsiderar essa voz, mas nós precisamos dar mais ouvidos a essa voz. Então olha, converse com esse espírito que testifica no seu homem interior. Busque mais de Deus, busque mais conhecer a sua voz. E ao ouvir a voz do Espírito e obedecer a ela, aqui é interessante, olha, nem sempre isso trará aquele espetáculo que a gente imagina. Porque assim, geralmente quando a gente ouve a voz de Deus, não, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, Deus me deu uma direção, e eu vou atender aquilo, vai ser extraordinário. Tipo assim, o céu vai abrir, todo mundo vai notar, todo mundo vai ver, vai ser uma coisa linda, porque Deus falou comigo. E aí eu quero trazer aqui mais um exemplo do Luciano Subirá. Ele disse que isso aconteceu com ele quando ele tinha 15 anos, por volta de 15 anos de idade. Eles tinham uma vida muito difícil, e foi quando ele começou, se eu não me engano, a fazer um estágio, algo do tipo, e ele recebeu o seu primeiro salário. E lá a região onde ele mora, a região de Curitiba, faz frio. E aí ele estava passando na vitrine e viu lá uma blusa uma blusa dessa de frio. E ele disse assim: vou comprar essa blusa para mim, porque eu sempre quis ter uma e nunca tive condição para isso. E aí ele compra aquela blusa e ele disse assim: o dinheiro que eu tinha, eu dei de entrada e dividi em 3 vezes. Né? Diz assim, não era porque a blusa era tão cara, não é porque eu não tinha dinheiro mesmo. Mas eu tive a oportunidade. E aí ele disse, e às vezes nem estava fazendo tão frio assim, mas eu botava, né? Porque assim, eu gostava dela. Ele disse que uma vez ele estava passando durante a noite e ele viu um mendigo na rua. E aí ele ouviu uma voz dentro dele dizendo assim: aquece ele. E aí ele disse assim, parou e disse assim: mas Senhor, eu não paguei nem a primeira parcela ainda, né? E assim, olha, essa blusa comigo aqui, ela vai durar uns 3 anos, com ele não vai durar 3 semanas. Ele não vai ter o cuidado que eu vou ter. E aí ele fica naquela briga com Deus e tal. E aí ele disse assim: Deus venceu. Aí ele tira a blusa e ele acorda o cara, diz assim: olha, Deus mandou eu vir aqui entregar essa blusa para você. Eis que o cara acordou, né, completamente embriagado, vestiu a blusa, se virou para o lado. E ele disse: o miserável não me deu nenhum obrigado. E ele disse que foi embora, mas ele disse que quando ele começou a dar alguns passos, ele disse que ouviu a voz de Deus falar ao seu coração, e disse exatamente assim, eu coloquei aí para você: se você aprender a ouvir a simplicidade desses impulsos, você vai viver uma vida extraordinária. Gente, quando eu ouvi isso me fez tremer nas bases. Sabe por quê? Se eu perguntar para você, se qualquer um aqui deseja ter uma experiência daquela topada com Deus, eu tenho certeza que você dirá: sim, eu quero. Sabe aquele negócio para ficar marcado na história, né? Para você escrever aí nos anais da história, dizer assim: olha, no ano tal, no mês tal, às tantas horas da noite, Deus apareceu de uma forma extraordinária para mim. Certamente você deseja isso. Certamente eu desejo isso. Quem não deseja ter uma experiência assim com o Senhor? Mas olha o que essa palavra, essa experiência, ela vem dizer para nós, assim: olha, nos pequenos impulsos, Deus quer nos conduzir a coisas maiores. Só que muitas vezes nós estamos com os nossos olhos nas coisas maiores, e aí a gente não consegue perceber que nas coisas menores, que Deus vai nos forjando para coisas maiores, e não tem como ser diferente isso. Então muitas vezes a gente pode querer ser visto, mas na verdade são nessas pequenas coisas, quando ninguém vai notar, quando ninguém vai ver, nesses pequenos impulsos que Deus está se revelando. Então olha, não se trata de uma voz extraordinária, mas se trata de uma voz interior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós estamos vivendo um tempo extraordinário. Eu falo na minha célula. A gente vive um tempo assim como nós nunca vivemos. E a gente tem visto pessoas se converter. Nessa semana, apenas essa semana, nós vimos 5 pessoas se converter lá na nossa casa.
E a gente tem visto isso acontecer. Agora, houve um tempo em que, muitas vezes, a célula era eu, minha esposa e mais um. Silvano lembra desse tempo. E a gente dizia assim, poxa, onde é que as pessoas estão? Né? E ali, nas pequenas coisas, a gente fazia. É claro que não era a mesma coisa, não é como é hoje. Mas a gente fazia célula. A gente adorava, a gente orava, a gente pregava, né? Se convertia de novo, né, Silvano? Para não passar batido. Mas a gente ia fazendo alguma coisa do tipo, mas o Senhor ia dando pequenas impressões no nosso espírito. E a gente ia dizendo, Senhor, a gente tem um desejo, a gente quer ver vidas ser salvas, a gente quer ver pessoas serem transformadas, a gente quer ver a coisa acontecer. Sabe, e a gente ia ali, olha, perseverando, e Deus ia testificando no nosso homem interior, dizendo assim, olha, tem uma palavra para você, olha, isso vai acontecer, olha, e às vezes eram coisas assim, olha, que elas não eram notadas, não eram coisas que você via, não era coisa, uma palavra desapercebida, às vezes a pessoa nem sabia que estava sendo usada por Deus, de repente numa conversa ela pegava e falava, e eu segurava aquela palavra e dizia assim, o Senhor está falando comigo. Ela nem sabe, mas o Senhor está falando comigo. E aí nessas pequenas coisas, você vai guardando, e você vai vendo que ali no seu homem interior, Deus vai testificando, até que essas coisas elas comecem a acontecer. Eu estava compartilhando na célula, não foi, Silvânio, quinta-feira, uma palavra que eu recebi, que veio lá de São Paulo, eu vi o WhatsApp, porque o WhatsApp a gente, né, no mundo inteiro, a gente estava até brincando, porque essa moça, ela fez a IFOL com a Albânia, e ela até esteve aqui, quando ela fez a IFOL, ela veio para cá, participou de um culto conosco, e aí ela mandou uma música para mim, se depois você me lembrar e quiser, eu mando para você. Aí ela disse assim, olha, ela disse, Deus me deu uma palavra, né, para a sua vida, e a palavra diz, olha, que vai vir, deixa eu pegar aqui porque fica mais fácil, que vai vir um tempo de abundância, coisas extraordinárias vão acontecer. E aí são coisas que a gente tem ouvido já de algum tempo, não é verdade? Aqui, que diz respeito à nossa vida como igreja. Mas deixa eu colocar aqui na íntegra, como foi que ela disse isso para nós. Foi assim. Pastor, eu quero compartilhar na sua vida que virá um tempo de abundância para você, para a sua família, para a sua geração, para a sua descendência. Aí depois ela botou assim, profetizar mais crente, né? Aí, abundância de tudo. Aí eu disse assim para ela, tem umas carinhas chorando, eu creio e eu recebo, né? Botei uma carinha sorrindo no profetizar mais crente, aí ela colocou embaixo, nos celeiros da sabedoria, na graça, nos discípulos, nos filhos. Aí eu botei, meu Deus, que palavra para esse dia. E aí ela mandou a letra da canção. Aí tudo bem. Aí eu compartilhei isso com a Albânia. Aí, quando foi no outro dia, estava levando a Albânia para o trabalho, a Albânia disse assim, vocês homens são tão diferentes de nós. E eu disse assim, diferente por quê? Porque ela, se fosse comigo, eu ia saber como é que foi esse negócio. Tu visse alguma coisa, uma revelação aconteceu, um anjo apareceu, né? O que foi que aconteceu para ela ter essa visão contigo? Eu disse assim, olha, eu criei, recebi, amém, bola para frente. Eu criei que vai acontecer. Aí eu disse, tá certo. Aí mandei uma mensagem para Maiara e disse assim, olha, contei essa história que a Albânia compartilhou. Ela botou, meu pastor, é por isso que você tem uma ajudadora, não é por isso que você precisa de uma auxiliadora. Ela disse, olha, bem, foi assim. Eu estava orando e essa música começou a tocar no YouTube. E eu comecei a sentir a presença de Deus. Aí eu comecei a voltar a música. A presença de Deus estava muito forte. Aí, Deus me mostrou o seu rosto e me deu o seu nome. Eu senti o meu coração arder, então eu sabia que era de Deus. E aí Deus me deu o seu nome e mandou eu dar essa palavra para você. Então foi assim que veio essa... Opa, tudo molhado aqui, Magal. Foi assim que veio essa palavra. Mas o que é que... Perceba, como foi que isso aconteceu? Um anjo apareceu para ela? Não. Deus começou a trovejar no coração dela e dizer, olha,
vai lá e manda uma mensagem para o meu servo lá em Paulista que isso vai acontecer. Ela estava orando. O ambiente se tornou cheio de glória. E de repente ela viu a minha imagem. E ela ouviu, quando ela fala ouviu, né? Ela ouviu aqui o meu nome. E ela disse assim, não, Deus está falando isso que eu estou ouvindo aqui na canção para a vida dele. E aí mandou, né? Para nós. Aí ela mandou isso, isso foi na terça-feira, na quarta-feira eu compartilhei com a Albânia, na quinta-feira 2 pessoas se converteram lá na nossa célula. Na sexta-feira 3 meninas se converteram na célula de Júlia. No domingo outra moça estava se convertendo no nosso culto no lar. Então o Senhor está assim, ó, e eu mandando para ela, dizendo, olha, a palavra que você mandou, né? A gente crê nisso. Então Deus vai testemunhando no nosso espírito. Sabe, quando essas coisas acontecem conosco, isso também vai nos encorajando. Então, entenda uma coisa, não se trata de uma voz extraordinária, mas é uma voz interior, gente. Deus falando dentro de nós, amém? Também, agora entenda uma coisa, não se trata de qualquer impulso que você vai sair por aí profetizando da maneira que der na sua cabeça. Tá certo? Vamos entender, vamos aprender a discernir essa voz interior. Vamos fazer prova, né? Dizer assim, Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo. Essa direção a ser dada vem do Senhor. Então a gente vai aprendendo, tá, gente? Para que a gente não possa também começar aqui a incorrer em erros. Então, é interessante que isso não pode ser definido pelas circunstâncias. Tá certo? Porque, olha, haverá situações em que as circunstâncias da nossa vida, ela não vai andar na mesma direção da voz do Espírito. Tipo assim, o Espírito está dizendo, faça isso, mas isso em nada é favorável para nós. Nada. E aí, se a gente disser assim, não, as circunstâncias são tão contrárias que Deus não está falando. Não. Não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com a voz do Espírito que testifica no nosso espírito. Por exemplo, se você for parar para pensar nessa obra que a gente desenvolve lá em Umbuzeiro, quando tudo começou, as circunstâncias eram todas contrárias para que nós pudéssemos estar lá. Mas por que nós fomos? Porque uma voz no nosso espírito testificava que nós deveríamos ir até lá. Então a gente precisa entender isso. Então a decisão a ser tomada, ela nunca poderá ser tomada com base em circunstâncias, mas com base na voz que fala no nosso espírito, amém? Então ouça a voz interior, a despeito de toda circunstância. O que nós precisamos é simplificar e desmistificar essa questão da liderança do Espírito Santo, amém? Gente, o Espírito Santo é simples, e o Espírito Santo fala de uma forma simples, o Espírito Santo testifica conosco, o Espírito Santo ele fala conosco, ele interage conosco, ele espera que a gente corresponda a ele, e é uma aventura extraordinária, extraordinária. Então, comece a entender isso e comece a submeter a essa realidade. E para a gente aqui finalizar hoje, nós vamos entrar aqui no aspecto do testemunho interior. Não, ainda tem mais um tópico ainda além desse. A gente já compartilhou aqui que o Espírito Santo é aquele que traz direção e direcionamento de forma simples, né? De forma simples. Isso não significa, como eu disse, que ele não possa fazer isso de maneira espetacular. Ele pode querer aparecer para você através de um anjo. Ele pode aparecer numa sarça de fogo, como ele apareceu para Moisés, né? Ele pode, porque ele é Deus e ele faz da maneira que ele quer. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a forma simples com a qual o Espírito ele testifica conosco, no nosso espírito, e vai nos conduzindo dia a dia, é a maneira mais comum como ele interage conosco. É a maneira como ele vai falando conosco, né? De repente você está lá e do nada vem na sua cabeça, você começa a lembrar do irmão. E daqui a pouco você passou, daqui a pouco você lembra do irmão de novo. Você diz assim, não, será que Deus quer que eu entre em contato com o irmão, que eu fale com o irmão, que eu ore pelo irmão? Porque o irmão está vindo na minha cabeça o tempo todo e eu não sou nem estar pensando nesse irmão. Talvez você nem goste muito dele, né? Mas você está pensando nele, então alguma coisa pode estar
acontecendo. Deixa eu contar uma história para você que Subirá, ele conta para nós também. Ele disse que ele estava entrando no seu escritório, ele ia pegar alguma coisa, de repente, quando ele entra, ele lembra de um pastor amigo, e aí ele disse assim, aquela voz falou dentro dele assim, liga para ele. E ele disse, apesar dele ser meu amigo, mas nem tenho nada para falar com ele, nem tenho conversa para falar com ele nesse momento, mas aquela voz disse assim, liga para ele. E aí ele disse assim, já aprendendo, né, a lidar com tudo isso aqui, ele disse assim, eu vou ligar para ele. Ele disse, pegou o telefone e ligou para ele. E aí, como é que você está e tal? E ele tentando, né, conversar e tal com ele, para tentar entender o que estava acontecendo. Aí ele disse que nele, ele sentiu aquela voz dizendo dentro dele, pergunta para ele se nesse momento ele estava orando, pedindo uma provisão de 3 mil reais. Você acha que isso é algo comum e usual de você ligar assim, ei Tiago, está precisando de 3 mil reais, tu estava orando por isso agora? Isso não é comum, você concorda comigo? Aí ele perguntou para ele, aí ele disse assim, disse que a voz embargou lá do outro lado, ficou emocionado e disse assim, bem, eu estava exatamente orando por isso, mas o que é que você tem a ver com isso? E ele respondeu, é exatamente isso que eu estou perguntando para mim mesmo, o que é que eu tenho a ver com isso? Não é? E aí ele disse que pensou assim, não, Deus, né, trouxe essa revelação para mim, para eu falar lá para ele, mas Deus não quer que eu mande os 3 mil reais para ele, não é? E daqui a pouco ele diz, olha, manda o número da conta, né, para que eu possa mandar essa provisão para você. Então, talvez essa seja aquele tipo de circunstância que talvez seja muito mais favorável alguém ligar para você e dizer assim, você está precisando de 3 mil reais, né? Do que você ligar para dizer, eu vou dar para você os 3 mil reais, né? Talvez seja um momento onde a circunstância esteja mais a favor do outro do que do lado de cá. Mas o fato é, gente, a gente precisa entender que há um testemunho no homem interior. Então, quando essas coisas começarem a acontecer na sua vida, você precisa começar a fazer aquilo que a gente vai falar aqui, que é de você, aquilo que o próprio Subirá chama de uma suspeita profética, né? Você começa a investigar os fatos, né? Então já aconteceu situações, Deus está assim orando. Uma vez eu estava na minha casa de tarde orando, de repente veio na minha mente um jovem aqui da comunidade que nunca foi da igreja, mas que estava envolvido no mundo das drogas, e o Senhor disse assim para mim, vá lá e diga para ele que se ele não se arrepender, que se ele não sair desse mundo, essa vai ser uma das últimas oportunidades que eu estou dando para ele. E aí eu fui, eu não sabia que um dia anterior tinham tentado matar ele. E aí eu fui até lá na casa dele, fui lá, entreguei o recado e vim embora. Ou seja, ele está vivo ainda, graças a Deus. Ainda continua no mesmo caminho, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que às vezes isso vai vir assim como um pensamento. Será que Deus está falando isso comigo? Então, você começa a investigar, e quando você chega lá, você começa a conversar com um camarada, rapaz, não, aí tentaram me matar ontem. Olha, Deus disse, eu estou dando uma das últimas oportunidades para você. Você começa a juntar os fatos. Você diz assim, olha, faz muito sentido essa palavra que eu estou achando que é Deus, que colocou no meu coração, diante da situação na qual ele está vivendo. Então, aí você vai investigando os fatos e então você entrega essa palavra. Então, olha, investigue. Vá averiguando, vá tomando pé da situação, vá aprendendo Deus falar com você. Amém? Vá aprendendo, deixe Deus ir falando ao seu coração. Se você não tem certeza, não afirme que Deus está falando, mas vá, olha, tem uma palavra para você, se fizer sentido para você, e aí se for de Deus, aquela palavra vai fazer muito sentido na vida daquela pessoa. Mas vai chegar momentos em que essa voz de Deus ela vai ser tão nítida para você, vai ser tão pessoal para você, que você não vai ter dúvidas. Olha, Deus está mandando. E aí você vai lá e entrega a palavra que Deus está colocando no seu coração. Então você precisa investigar. Amém? Abra aí a Bíblia em Atos, capítulo 27. E eu quero ler com você os versos 9 a 11.
Atos 27, 9 a 11. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para alguém ler aí para nós. Muito bem, olha que coisa interessante. Você vai ver no texto, em momento algum, Paulo está dizendo, Deus me disse que essa viagem vai dar errado. Mas ele está dizendo assim, olha, eu vejo que essa viagem não vai ser muito segura. Você está percebendo aqui que, na verdade, o que está acontecendo é, dentro de Paulo, ele tem uma impressão de que aquele negócio vai dar errado. Você sabe o que é isso. Sabe aquele negócio que às vezes você diz assim, você pega aquele ônibus todos os dias, naquele horário, de repente quando você vai subir, você diz assim, rapaz, eu não sei se eu devo ir nesse ônibus, mas você vai nele todos os dias. Você às vezes até senta na mesma cadeira, às vezes você vai acompanhado da mesma pessoa, né? Você vai até aquele seu destino, todos os dias, mas naquele dia você diz assim, eu vou deixar esse ônibus passar, não vou pegar esse não, vou pegar outro. E aí, de repente, você sabe que lá na frente houve um assalto ou alguma coisa do tipo, e Deus te deu um livramento. Deus não apareceu para você dizendo assim, não suba nesse ônibus. Mas lá no seu homem interior, Ele começou a testificar dentro de você, dizendo assim, não pegue esse ônibus. E aí você vai aprendendo a discernir. Você vai aprendendo a ouvir. É interessante que, por exemplo, quando eu vou lá para a casa dos meus pais, para a casa da minha sogra e do meu sogro, todas as vezes eu faço o mesmo caminho, né? Eu vou pela Avenida Beberibe e volto pela BR. E aí, de repente, eu estou saindo, quando eu estou chegando no caminho para pegar a esquerda, para pegar a BR, aquela coisa dizendo assim, você vai por aí mesmo? Não é melhor ir pelo lado de cá? Mas eu sempre vou pelo lado de cá. Eu nunca vou pelo lado de cá. Aí eu digo assim, bem, são frações de segundos, né? Para você tentar, você não vai parar no meio da rua, os carros atrás, não. Deixa Deus confirmar aqui esse negócio, depois todo mundo prossegue viagem. Você muitas vezes vai processar muito rápido. E aí, nesse dia, especificamente, eu fiz o caminho contrário. O que aconteceu do lado de cá, eu não sei. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, mas eu entendi que naquele dia o Senhor não queria me permitir ir por aquele caminho e Ele me conduziu a ir por um outro caminho. Então são situações assim que Deus ele vai trabalhando conosco. Então Paulo está dizendo aqui, olha, esse negócio não vai dar muito bom. Não é aconselhável a gente fazer essa viagem. Depois você vai ver aqui o resultado de tudo, que eles perdem tudo e quase perdem a própria vida, né, porque não deram ouvidos àquele testemunho que Paulo estava dando, que na verdade era o Espírito Santo falando através de Paulo, mas eles resolveram então seguir o seu caminho. E aí sim, então, para finalizar, algo assim que a gente vai fechar de uma forma assim muito extraordinária. Tem o texto lá de Mateus 25, 23, você não precisa ler, depois você faz essa leitura. Mas é aquele texto que o Senhor diz assim, se você for fiel no pouco, sobre o muito, eu colocarei você. Nós conhecemos esse texto, e geralmente nós fazemos uso desse texto numa aplicação financeira. E ele está dentro desse contexto, dentro do contexto de talentos, nós sabemos isso. Mas aqui eu quero fazer uso dele aplicando a realidade na vida, no Espírito. Então, esse texto, ele mostra para a gente, dentre outras coisas, olha que coisa interessante, que quem está impedindo o mover do Espírito do Senhor na terra, necessariamente não é o diabo, mas a igreja. E aí a gente vai dizer, mas como assim? Se nós não somos fiéis nos pequenos impulsos, por que nós queremos crer que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida? Essa semana eu e a Albânia, semana passada, nós passamos por uma experiência que nós nunca tínhamos passado. Mas nós estamos aprendendo a nos mover nisso. Tem uma irmã nossa que ela está com uma dificuldade e ela está perdendo a sua vida. Na verdade, ela não está enxergando mais. E aí nós fomos orar com ela.
E aí eu perguntei assim para ela, você enxerga alguma coisa? E ela disse assim, eu enxergo um vulto, né? Se você fechar os seus olhos e você passar a mão, você vai perceber que alguma coisa está passando na frente, né? Mas você não enxerga. Eu enxergo um vulto. E aí eu disse, muito bem, então nós vamos orar por você. Eu pus as mãos sobre os olhos delas e começamos a orar. E aí, quando terminei de orar, eu disse assim, agora abre os olhos, e perguntei, o que é que você vê? Ela disse, eu vejo um pouquinho melhor, um pouco mais claro, melhor do que antes. E aí eu coloquei a mão de novo, e vamos orar de novo, passamos um tempo em oração, disse, agora abre os olhos e o que é que você vê? Aí ela fez aquele ar de sorriso e disse assim, eu estou vendo vocês dois juntos. Não é nitidamente, mas eu estou vendo vocês dois juntos. E aí, isso encoraja a gente, né? Eu disse assim, então coloca a mão de novo e vamos orar. E aí estamos lá orando. Aí disse, agora abre os olhos. Aí o que é que você vê? Ela abriu os olhos e disse assim, eu estou vendo a irmã Albânia. Eu estou vendo que ela está de cabelo solto. Então vamos de novo nesse negócio, né? E aí a gente coloca a mão, disse assim, depois termina de orar, disse assim, agora abre os olhos, o que é que você está vendo? Ela disse, eu estou vendo a irmã Albânia está de calça, ela está com uma blusa rosa. Era exatamente uma blusa dessa blusa que você está, Cal. Uma semelhante a essa, né? Não essa. Sabe, gente, você vai dizendo assim, você vai percebendo assim uma coisa como essa. Aí é isso que eu quero que a gente entenda. Se a gente começar a obedecer esses pequenos impulsos do Espírito Santo, então ele vai nos colocar sobre coisas maiores. Porque qual foi o diagnóstico que deram para ela? Não, é o glaucoma. E aí você de fato vai perder a sua visão e não há mais o que se fazer. Mas aí o Espírito Santo disse assim para nós, ore por ela. E aí a gente começou a orar e a gente começou a ver uma melhora. Sabe o que foi lindo de tudo? No final de tudo, quando a gente terminou a oração, a gente estava aqui na igreja. Aí ela disse assim, eu posso ir andando sozinha? A Albânia disse, você sente segurança? Ela disse, eu sinto. E aí ela saiu, bateu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ela chegou até a porta. Quando chegou lá do lado de fora, ela disse, eu estou vendo o muro do outro lado, eu estou vendo o azulejo. Ela não estava vendo nitidamente, mas para quem só via um vulto. Então, o que o Senhor está dizendo para nós, olha, se vocês obedecerem os pequenos impulsos, aquela coisa que parece que é só uma voz falando dentro de mim, Deus vai colocar grandes coisas nas nossas mãos. É por isso que nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, existe um Deus que testemunha dentro do seu espírito, amém? Um espírito que testemunha dentro do seu espírito. Lá em Ezequiel capítulo 20, depois de você ler esse texto, os versos de 1 a 3, é interessante que Deus dá uma palavra para o profeta, para dizer ao profeta, para o profeta dizer para o povo que Deus não ia falar nada. Se você parar para pensar assim, olha, se Deus já não vai falar nada mesmo, por que ele vai dizer que não vai falar nada? É só não falar nada e está tudo certo, né? Mas Deus faz isso. Aí nos versos diante você vai ver o porquê. Deus estava dizendo assim, Israel, você tem um coração obstinado. Vocês não têm atendido a minha palavra, vocês não têm atendido a minha voz. Por isso eu não vou mais falar com vocês. Então, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, é isso que Jesus está dizendo para nós nesse texto de Mateus 25, 23. Ele está dizendo assim, olha, se nas pequenas coisas, se num testemunho interior, você não consegue ouvir a minha voz, por que você acha que eu vou colocar coisas maiores na sua mão, sim, coisas que você pode fazer e você não faz? Sabe aquela coisa que às vezes você diz assim, poxa, eu acho que aquela minha amiga lá do trabalho, eu acho que eu devo dar essa palavra para ela. Não é você que acha, o Espírito Santo está falando no seu coração. Mas aí você fica toda acanhada, dizendo assim, não, mas eu não sei se é de Deus. Se você aprender a ouvir essa voz, se você se encorajar, se você chegar lá e você der uma palavra, coisas maiores o Senhor vai colocar nas suas mãos para fazer através de você na vida dela. Pode ter a certeza disso. Então, gente, nós precisamos entender que haverá momentos em que Deus vai aparecer como uma voz de trovão, sabe, de uma forma extraordinária, mas via de regra, Ele aparece diariamente falando dentro de nós.
falando no nosso espírito, testemunhando no nosso espírito. Então, o que é que nós aprendemos aqui nessa noite? Que a vida no espírito é uma vida onde nós somos guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus, que fala no nosso espírito, que fala no nosso homem interior, e que se nós formos fiéis a essas pequenas coisas que Ele tem colocado na nossa mão, grandes coisas Ele colocará nas nossas mãos, amém? Você pode ter certeza de que quando eu for orar por essa irmã de novo, você pode ter certeza que eu já vou com muito mais coragem do que a primeira oração. Porque nós vimos com os nossos próprios olhos o milagre de Deus se estabelecendo naquela vida. E nós estamos orando até o dia em que ela vai vir dar o testemunho, dizendo assim: hoje ninguém me traz, hoje eu mesmo venho com meus próprios pés. Agora são nas pequenas coisas. Então deixa Deus trabalhar na sua vida, amém? Então olha, você tem aí essa tarefinha para você responder. Você pode fazer isso numa folha, coloca o seu nome e você traz. Isso aqui, gente, é uma forma de você interagir conosco e da gente perceber que de fato você está assimilando, que você está aprendendo. E isso aqui é uma forma da gente avaliar a maneira como você está correspondendo a tudo que está sendo ensinado para você, amém? Muito bem, eu sei que não foi, como se a tapioca estivesse mordendo beiju por aqui, mas eu sei que vocês vão ser abençoados, amém? Então vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus aqui orando por mais essa noite, em nome de Jesus. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito, que no nosso espírito testifica que somos filhos de Deus, e que por meio dele e da sua palavra, nós somos conduzidos para uma vida gloriosa. Senhor, nós oramos para que a nossa vida seja assim pautada por esse guiar do teu Espírito. Nós não queremos ser conduzidos por nós mesmos, pelos nossos achismos ou pelas circunstâncias da nossa vida, mas em tudo nós queremos ser dirigidos pelo teu Espírito Santo. E assim nós oramos, Pai, nessa noite, confiados no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você.